Olá, meus amigos, bem-vindo a mais uma aula do curso CFTM, curso de formação teológica e ministerial aqui da Faculdade Eduque, a FAEduque, a faculdade que preocupa-se com a sua formação e visa sempre aprimorar o conhecimento de seus alunos através do seu material escrito, também aulas gravadas, aulas online e as aulas também com os professores locais. Eu sou o professor André Soares e estamos aqui para dar um resumo sobre o livro Louvor e Adoração. Então nós vamos fazer um breve resumo. O conteúdo ele é um pouco mais extenso, mas preparamos uma aula procurando pegar os principais pontos do livro de Louvor e Adoração. É muito importante nós mencionarmos aqui que o significado de louvor é elogiar, prestar um elogio publicamente. Vem da palavra halal, que forma a palavra aleluia, né? Louvai ao Senhor. Então elogiai ao Senhor pelos benefícios que Ele tem feito. No livro de Salmos nós vamos encontrar muito essa palavra halal, que é louvar. E outra palavra que é título do nosso livro, adoração. Adoração tem um sentido de curvar-se, dobrar, prostrar-se. Então, louvor, nós elogiamos por tudo quanto Deus faz, por tudo quanto Ele é, e na adoração nós nos prostramos, nós nos curvamos diante de Deus. Vale ressaltar aqui que há 3 palavras também que é interessante colocar como níveis diante desta área louvor e adoração, né? A primeira palavra seria o cantar, a segunda o louvar e a terceira adorar. Poderíamos colocar nos 3 níveis de corpo, alma e espírito. Quem canta precisa do quê? Da parte física apenas, né? Cordas vocais, pulmão, fôlego. Então essa parte física, o cantar, todos cantam, todos podem cantar que tenham essas características. O louvor já vem da alma, né? É você reconhecer a grandeza de Deus e elogiar, prestar elogios, né? De dar-lhe glória, dar-lhe honra por tudo quem Ele é. E a adoração entra no nível do Espírito, porque a Bíblia fala que Deus, Ele procura pessoas que tenham um coração quebrantado e contrito. Então, quando eu me quebranto, é quando eu vou me curvar, vou me prostrar, eu vou me humilhar diante daquele que é todo-poderoso, daquele que tem toda a autoridade, que criou o céu e a terra e é digno de ser adorado. Então fica esta tipologia para vocês, né? Quem canta, canta no nível físico, quem louva no nível da alma e quem adora no nível espiritual. Por isso que nós vamos ver e finalizaremos esta aula mencionando que Deus não procura apenas cantores, Deus não procura apenas louvadores, né? Deus procura adoradores, pessoas que se curvem, que se dobrem, que se prostrem diante da sua grandeza. Tá certo? Quando nós falamos de louvor e adoração do ponto de vista bíblico, nós temos que lembrar a história da palavra de Deus, né? O contexto histórico que a palavra de Deus nos mostra. E o que nós vemos ali desde o princípio? Nós vemos Deus colocando o homem e a mulher dentro do jardim, e o nível de relacionamento entre Deus e o homem seria o nível de reconhecimento. Deus, Ele deu tudo para o homem. Deus forneceu um local onde ele tinha tudo, estava provido de tudo. E o que ele precisava era apenas reconhecer Deus como Senhor.
É muito interessante que a Bíblia vai mencionar, enquanto Deus está criando todas as coisas, que Ele é Deus. É Deus, quando a Bíblia fala que Ele criou os céus, terra e todas as coisas, a Bíblia menciona Deus criou, Deus disse, Deus falou, Deus fez. Agora, quando Ele coloca o homem, a partir do capítulo 2, nós já vamos notar mais uma palavrinha muito interessante, que é o Senhor Deus. Porque Deus não quer ser apenas Deus do homem. Deus quer ser Senhor. E quando a gente fala de Deus como Senhor, reconhecer Deus como Senhor, é esse nível de adoração. É eu me curvar diante dele e saber que eu preciso da sua majestade. Eu preciso da sua presença. Então Deus queria que o homem reconhecesse que, além de Deus, Criador Todo-Poderoso, Deus também era o Senhor da sua vida, o Senhor da sua existência, e que era digno de ser adorado da forma de... Como que a gente adora a Deus, né? Uma das formas é reconhecer que Ele tem toda a autoridade e obedecer os seus mandamentos. Então, quando eu obedeço a Deus, eu estou adorando a Ele, porque eu estou reconhecendo que Ele é soberano sobre a minha vida. E foi algo que o homem não fez. O homem quis trilhar um caminho independente, quis criar uma lei para si, quis ser o Senhor da sua vida. E vemos que houve a queda. E a partir daí, nós vamos ver que os filhos de Adão vão buscar reconectar com Deus novamente, Abel e Caim. Então vão ofertar. Essa palavra ofertar, esse gesto de ofertar, era o reconhecimento de que eles precisavam de Deus, queriam o favor de Deus, queriam a sua graça. Então ofertar tem o sentido de adorar, de reverenciar ao Senhor, pedir perdão pelos seus pecados. A adoração tem este sentido também. Podemos dizer que a adoração tem o sentido de, como o termo significa curvar-se, é o homem curvando-se perante Deus e dizendo: Senhor, me leva novamente para o lugar de onde eu fui tirado, para o lugar onde o Senhor me colocou e tinha toda a provisão necessária que o Senhor me deu. Então me leva para dentro do Éden. Adorar tem esse sentido: Senhor, me leva para perto de ti, porque o Éden era onde Deus manifestava a sua presença na virada da tarde. Então, quando eu adoro a Deus, eu estou dizendo para Deus: Senhor, me leva para perto de ti. Me leva onde eu possa estar diante da tua presença, em reconhecimento que o Senhor é o Senhor da minha vida. Interessante que Davi entendeu muito bem isso, porque ele disse: o Senhor é o meu pastor. Ele não disse Deus é o meu pastor, ele disse o Senhor. Ele usa ali o nome de Deus. Ele é o meu pastor. Então ele reconhece o senhorio de Deus sobre a sua vida. E nós vamos ver no decorrer da história, até chegarmos ao ponto que está aqui no slide, de alguns homens tentando se aproximar de Deus. Vemos um Enoque que anda com Deus, um Enos que invoca o nome de Deus, outros que profetizam, outros que buscam estar perto de Deus. Porém, o homem, conforme passam os anos, ele cada vez mais se afasta de Deus e fica uma expressividade poucas, em algumas regiões, de alguém adorando a Deus. Temos ali um Reuel, um Jetro em Midian, temos um Balaão, né? Embora teve falhas, mas também era um profeta. Temos um Melquisedeque lá em Canaã. Temos algumas expressividades de pessoas que tentam, que buscam, que reconhecem e se curvam diante da majestade de Deus. Porém, Deus escolheu uma nação para se revelar e para mostrar os mistérios da adoração, do louvor, do reconhecimento, da gratidão,
para viver em sua presença. E aqui nós temos o sacerdócio sendo implantado em Israel. Antigamente tinha sacerdócio, antes de Arão, antes do sacerdócio araônico. Tinha sim. Esse sacerdócio era um sacerdócio superior, um sacerdócio real, era um reino sacerdotal. Então, e essa ordem de reino sacerdotal, reis e sacerdotes, é conhecida, Deus a notifica como sendo a ordem de Melquisedeque. Então, antes da ordem araônica, que valorizava a genealogia, valorizava a descendência, porque tinha que ser descendente de Levi para ser sacerdote, passar pela casa de Arão para ser sacerdote. Porém, antes desse sacerdócio, existia o sacerdócio real, universal. Um sacerdócio onde Deus escolhia os primogênitos e se revelava a ele. Este sacerdócio Deus projetou implantar em Israel. Se nós observarmos no capítulo 19, versículos 5, 6 de Êxodo, você vai observar que Deus fala para Moisés que vai fazer da nação de Israel um reino de sacerdotes, sacerdotes reais. Porém, nesse momento, a Bíblia fala que eles rejeitam a Deus, eles temem a Deus, eles ficam com medo e falam para Moisés, capítulo 20, 18 em diante de Êxodo, você vai observar que eles falam para Moisés que Deus não fale conosco, mas que a tua voz, ó Moisés, fale, você seja o porta-voz. Então, eles rejeitaram a Deus e Deus pegou o seu projeto, colocou ali de lado, não esqueceu, porém deu uma partícula para Israel. Fez uma tribo sacerdotal. Olha só que coisa tremenda que nós temos aqui. Israel seria um reino de sacerdotes, um reino sacerdotal, onde a tribo real seria, viriam os sumos sacerdotes da tribo real. E a tribo real, para os que estudam um pouco a Bíblia, conhecem, sabem, que a tribo real é a tribo de Judá. Então, de Judá sairiam os sumos sacerdotes e a nação toda seria uma nação sacerdotal, onde as outras nações serviriam com dízimos, ofertas, dádivas, presentes para a nação de Israel. Como Israel rejeitou o projeto de Deus, Deus deu uma tribo para as outras tribos, uma tribo sacerdotal para as outras tribos. Por isso que as outras tribos trazem ofertas, dons, dádivas, dízimos para a tribo de Levi. E o interessante é que esse projeto não ficou de lado. Deus estabeleceu mais para frente, através de Jesus, que nós vamos na aula discorrer também um pouco sobre esse tema, né? Porque Jesus é o sacerdote real e Jesus é o sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Então, os projetos de Deus não falham. Aproveitando aqui um parêntese para mostrar para você isso. Os projetos que Deus tem na sua vida, eles não falharão. Ele vai fazer acontecer no momento oportuno. Entenda a vontade de Deus na tua vida e você vai ver que Deus vai preparar os caminhos para você trilhar. Um novo sacerdócio com um novo sacrifício. Então nós demos aqui o parecer para vocês de como era a antiga aliança. O sacerdócio representava o povo junto a Deus. O que é um sacerdote? O sacerdote é um intercessor, um representante do povo diante de Deus. Era aquele que iria interceder pelo povo diante de Deus. Se alguém pecasse, ele iria ser aquele que intercederia. Ele faria os sacrifícios, ele faria aquela parte cerimonial, intercedendo misericórdia diante de Deus para o pecador. Então temos esses rituais, essas cerimônias muito bem detalhados no livro de Levíticos. Então, se você quer entender melhor o cerimonial, o ritual, nós temos o livro de
Levíticos, que na verdade é um livro que fala mais dos Kohanim do que dos levitas em si. Kohanim é os sacerdotes, né? Vem da palavra Kohen, sacerdote, certo? Tais realidades cumprem-se no sacerdócio de Cristo, de modo que o sacerdócio levítico e arônico foi superado. Então, todo o livro de Levítico, há quem diga que o livro de Levítico está obsoleto, porém o livro de Levítico vai ser um livro extraordinário para nós entendermos tudo o que cumpriu-se em Cristo Jesus, né? Nós temos ali dos primeiros capítulos falando dos sacrifícios, né? Holocaustos, sacrifício pelo pecado e a oferta vegetal, a oferta cereal, e todos esses três tipos de sacrifícios apontam para Cristo. Cristo é o sacrifício pelo pecado, Cristo foi o holocausto porque foi oferecido totalmente a Deus, e Cristo é a oferta de cereais pelo fato de Ele ser o pão da vida e o seu sangue ser o vinho, né? Então, nós participamos da ceia, e a ceia é uma oferta memorial. Lembrando que a oferta cereal era uma oferta memorial. Ela era uma oferta sempre apresentada com o sacrifício do animal. Aí nós entendemos o porquê Paulo ele fala, né, que a ceia do Senhor ela é um memorial da morte de Jesus, e nós temos que fazer isso até que ele venha. Vamos ver esse novo sacerdócio? Números 16:5 revelam 3 atribuições sacerdotais da antiga aliança: separação para Deus, santidade e proximidade. Há muito o que falar dentro dessa questão da questão sacerdotal. Há muitas tipologias, muitas interpretações, muito interessante, que eu deixo a dica aqui para o aluno que pesquise, que aprofunde os seus conhecimentos. Hoje nós vamos dar apenas umas bases para vocês, para que vocês possam compreender a grandeza da palavra de Deus. Então nós temos aqui o Arão, o primeiro sumo sacerdote. Então, separação para Deus. Em Hebreus vai dizer que ninguém toma essa honra para si se Deus não lhe der. Então, o sacerdócio não é autoproclamado. O sacerdócio é uma vocação divina. Deus separou Arão. Não foi Moisés que escolheu. Não foi um nepotismo espiritual ali. Não foi Moisés que disse, esse vai ser o sacerdote porque ele é meu parente. Não há... No contexto bíblico aqui não há essa escolha de Moisés. Há uma escolha divina. Inclusive questionaram Moisés, mas que negócio é esse que Arão vai ser o sumo sacerdote? Por que não nós? Por que não outras pessoas? Por que tem que ser Arão? Nós também somos descendentes de Levi. Por que tem que ser ele? Aí fizeram um teste, Deus mandou fazer teste das varas, colocar as varas, enterrar, e a vara que florescesse, esta era a que Deus escolheu, e a vara de Arão floresceu e deu frutos. Então nós vemos que é uma escolha divina, é uma vocação. Embora hoje muitas vezes há uma escassez desta separação. Hoje muitas vezes por coleguismo, por algumas coisas, as pessoas estão sendo deixadas de lado e não estão valorizando a vocação. Deus deu a vocação, Ele escolheu, Ele deu o dom. Então por que não valorizar essas pessoas vocacionadas por Deus? Então temos que ser sensíveis à voz de Deus nessa separação, porque Deus vai usar os homens para confirmar esta separação. Então nós temos os filhos de Arão foram ordenados sacerdotes por Moisés. Os sacerdotes não podiam ter deformidade, mostrando que a perfeição que eles deveriam ter. Exigia-se que lavasse as mãos e os pés ao entrarem no tabernáculo. Então tinha todo um ritual,
eles passavam pelo sacrifício, tinham que lavar a mão nas bacias de bronze, tinham que entrar lá no santo lugar, fazer toda a parte dos rituais. E uma vez ao ano o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, ele tinha que trocar as vestes. Em Levítico mostra que ele trocava as vestes para aparecer ao povo novamente, e as vestes eram vestes limpas, mostrando que Deus aceitou o sacrifício da nação. E em Cristo nós temos esse paralelo, só que dentro do contexto espiritual. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, sacerdócio real. Esse sacerdócio é um sacerdócio nacional. Então, olha a grandeza do sacerdócio que nós estamos inseridos. O sacerdócio araônico, ninguém poderia ser sacerdote a não ser da tribo de Levi. E era um sacerdócio exclusivamente israelita, nacional. Agora, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio real e universal, pois ele estabeleceu a sua igreja em todo canto da terra, pois ele mesmo disse, para testemunhar Jerusalém, Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Somos ordenados sacerdotes por Cristo. É importante colocar aqui que toda a igreja de Cristo são sacerdotes reais, são um reino de sacerdote. Eu já ouvi muitas vezes líderes dizendo que ele é o sacerdote, pastores dizendo, eu sou o sacerdote dessa igreja. Um equívoco muito grande, porque Pedro nos fala, quando ele escreve a carta para os cristãos, para os crentes, ele diz, vós sois sacerdócio real. Ele não disse os líderes são os sacerdotes reais, ele disse vós sois o sacerdócio real. E João, em Apocalipse, tem a revelação que Deus comprou para si, que Cristo, através do seu sangue, formou para Deus um sacerdócio real. Nós vemos ali no capítulo 1, versículo 6 a 8, e nós vemos no capítulo 5, lá pelo versículo 10, dizendo que todos aqueles que foram comprados por Cristo são sacerdotes reais, um reino de sacerdotes. Então nós somos reis e sacerdotes. Toda a igreja de Cristo, não apenas alguns. Os sacerdotes podem ter, aqui na verdade é não, né? Faltou um não ali. O sacerdote não pode ter deformidade de caráter. Então, no que se refere à antiga aliança, parte física, ele não poderia ter nenhuma deformidade física. Agora, na nova aliança, isto recai para o lado espiritual. Então, o caráter do sacerdote tem que ser um caráter ilibado, tem que ser um caráter bom, uma pessoa de boa índole e boa reputação. Exige-se que purifiquem com a água da palavra de Deus. Jesus disse, vós já estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra ela nos purifica, a palavra é essa fonte de águas transbordantes, fonte inesgotável, que nos purifica, nos limpa, nos mostra o caminho, porque ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Ela nos mostra onde nós temos que caminhar, como Deus age. Então a palavra de Deus, ela é tremenda, ela é infalível, inerrante. Duvide desses mestres, desses pseudos mestres que falam aí que há erro na palavra de Deus, que a palavra de Deus contém erro, que a palavra de Deus contém falhas, que a palavra de Deus tem falhas e tem erros. Não. A palavra de Deus ela é inerrante, ela é infalível. A palavra de Deus ela é perfeita. Basta nós entendermos, não basta nós buscar conhecimento. Às vezes nós achamos algo que parece, nossa, mas isso aqui eu não tô. É porque nós não entendemos. Mas no momento certo Deus vai nos revelar. E nós vamos perceber que a palavra de Deus ela está toda conectada perfeitamente, nada ali está por acaso, certo? Então, nesse tempo que nós vivemos de relativismo, não podemos relativizar a palavra de Deus. Ela é perfeita,
e imutável, porque a Bíblia fala que passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão, disse Jesus. Olha só que interessante aqui, dentro do que Cristo fez em nossa vida. Somos purificados pelo sangue de Cristo. O sangue, ó, um paralelo com a antiga aliança, eu recomendo para vocês a leitura do livro aos Hebreus. O livro aos Hebreus é um paralelo muito grande entre a antiga aliança e a nova aliança, mostrando a superioridade da nova aliança feita no sangue, através do sangue de Jesus. Então a antiga aliança não purificou o homem da sua má consciência. A antiga aliança não teve essa condição, essa capacidade de purificar o homem da má consciência. Sempre quando eles faziam os sacrifícios anuais, ao invés de eles sentirem-se libertos, eles sentiam a culpa, eles sentiam culpados. Eram sacrifícios que tinham que ser repetidos porque eles não tinham capacidade de cumprir toda a justiça de Deus. E ao invés de eles serem libertos do pecado, eles perceberam que eles eram escravo, né, que eles estavam nesta condição. Paulo declara muito bem isso no capítulo 5, 7 de Romanos e o livro de Gálatas. Então, Gálatas e Romanos também é um livro que mostra muito essa condição do homem. Porém, em Cristo nós temos um sacrifício perfeito, onde nós recebemos uma consciência pura. Nós somos purificados da nossa má consciência. Hoje nós estamos libertos, não há culpabilidade. Se pecarmos, nós temos um advogado a quem recorremos, Jesus Cristo o justo. Mas essa culpabilidade pelo pecado ele levou sobre si. Ele nos deu um coração puro, um coração transformado, um coração certificado em primeira epístola de João, lá pelo capítulo 2, 19 ou 3, não me recordo agora, mas leia os 2 capítulos que você vai encontrar esse texto. Diz que o nosso coração foi certificado. Esse termo certificado é como se fosse um selo do Inmetro, né? Hoje, para as coisas serem vendidas, comercializadas, precisa do selo do Inmetro. Então, nosso coração também precisa ser certificado, ser selado. E essa certificação é conforme o coração de Deus, para que Deus olhe para nós e diga: achei alguém que é segundo o meu coração. Como disse Deus a Davi, né? Davi é segundo o meu coração. Então, certificado, isso remonta ao que Paulo escreve, dizendo que nós somos selados com o Espírito Santo, né? O Espírito Santo é o selo. Reverência e temor. Reverência, reconhecer a grandeza do sacerdote, o sumo sacerdote, quando ele ia entrar no santíssimo lugar. Ele não poderia dormir a noite anterior, ele tinha que, porque se ele tivesse algum sonho profano e entrasse, ele poderia ser morto, ele tinha que cumprir um monte de rituais, porque reverência e temor ele tinha que ter para que ele saísse de dentro com o seu sacrifício recebido, um sacrifício agradável, aceitável diante de Deus. Mãos limpas falam de santidade. As nossas mãos são as marcas daquilo que nós fazemos. Davi queria construir o templo, porém Deus disse: a tua mão está suja com sangue, você é um homem de guerra, você não pode construir. Então as mãos falam da marca, da marca daquilo que nós fazemos, daquilo da nossa trajetória, da nossa caminhada. Então nós temos que buscar viver com as mãos limpas no sentido de santidade, viver a palavra de Deus. Espírito quebrantado, né? Uma pessoa que se humilha, que se prostra, que se curva, que adora, que não é orgulhosa, soberba. Esse é um problema da religiosidade. A religiosidade forma pessoas soberbas, orgulhosas, pessoas que se colocam no caminho como se fosse a verdade, mas a verdade é apenas Cristo Jesus. As funções dos sacerdotes, como que o sacerdote tinha que agir, tudo isso está em Levíticos.
Ele tinha que manter o fogo aceso constantemente no altar de holocausto, né? Então, isso aqui é no altar de holocausto, ele tinha que manter esse altar de manhã, porque tinha que ter um sacrifício pela manhã e um sacrifício à tarde. Então, o fogo ele não poderia se apagar. Ele removeria aquelas cinzas do altar e fazia um novo sacrifício. Apresentar sacrifício amanhã ao fim da tarde, abençoar o povo após o sacrifício diário, oferecer sacrifícios no altar, tocar as trombetas, queimar incenso no altar de manhã e à tarde, isso já no lugar santo, né? Limpar e acender as lâmpadas todas as noites, isso... as lâmpadas seriam do candelabro, menorá, castiçal, como você preferir, né? As 7 lâmpadas ele tinha que acender. Trocar os pães da proposição todos os sábados. Os pães eram alimento, né? 12 pães, alimento para o sacerdote, que era trocado todo sábado. Aqui nós temos algumas palavras que nos denotam, nos mostram a essência, a substância, a natureza do louvor, isso dentro do contexto hebraico. Se você for um estudante das línguas originais, da língua hebraica, você vai reconhecer algumas palavras ali. Nós só colocamos aqui para mostrar que existe uma diversidade de palavras, né? Entre cantar, entre música, entre melodia, né? Com cordas, com adufes, com saltério. Então, o livro de Salmos é um livro que você vai encontrar isso. Né? Temos a palavra halal, de onde vai derivar a aleluia. Tem a palavra tehilá, da onde vai sair a palavra louvor, né? Tehilá, que a raiz dela é halal, aleluia, que vai derivar a palavra aleluia. E Adá, Hilui, Zamar, Tovdá, Bará, vem de barer, né? Quer dizer ajoelhar-se, prostrar-se, curvar-se, que é a palavra adoração, né? E Shabar. Então, algumas palavras dentro do hebraico que você poderá encontrar referindo-se ao louvor ou adoração, né? Motivação para louvar. Quais são as motivações que devemos ter? Devemos louvar a Deus em todo tempo, em todo o lugar. Por que nós devemos adorar a Deus em todo tempo, em todo lugar? Por quem Ele é. Então nós adoramos, louvamos por quem Ele é, soberano, porque Ele é Criador dos céus e da terra, digno de receber todo louvor, poder, força, domínio pelos séculos dos séculos, né? Por toda a eternidade. Nós o louvamos para reconhecer a sua glória. Ele é glorioso, então quando nós damos glórias ao seu nome, nós estamos reconhecendo a sua grandeza, pela sua bondade, pelos seus atos gloriosos, por gratidão. Adorar a Deus por gratidão, por ser agradecido. Às vezes as pessoas pensam, a gente adora a Deus só porque Ele é, ou só pelo que Ele faz. Não. Ser gratidão, ser grato por tudo que Deus nos faz, né? O hebraico modé ani, né? Gratidão, sou grato a Deus. É digno de louvor amanhecer ao anoitecer, então não tem tempo, né? Em todo momento a gente tem que adorar a Deus, porque Deus habita em meio aos louvores, então adoremos a Deus em todo tempo. Aproveite a cada fôlego de vida, a cada respiração que você tem, que você dá, adore a Deus. A Bíblia fala que até os animais, né? Os animais eles adoram, eles cantam, porque diz a Bíblia, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Então toda a natureza reconhece a grandeza de Deus. Nós que somos a coroa da sua criação, também devemos reconhecer a sua grandeza. Há algumas barreiras que impedem o louvor, que impede as pessoas de louvarem a Deus. Uma dessas barreiras é pecado, porque o pecado faz a divisão entre nós e Deus. Outra é o mundanismo. Quando a pessoa ama as coisas que há no mundo, a Bíblia fala que o amor do Pai não está nele. O amor ao mundo estava em Esaú e o amor do pai estava em Jacó. Jacó amou as coisas de Deus, desejou primogenitura. Esaú desejou as coisas da terra. Então o amor do pai estava em Jacó
e o amor ao mundo estava em Esaú. Condenação, às vezes a pessoa sente também culpa, né? Sente culpada pelo pecado, ao invés dela reconhecer, se humilhar a Deus, ela sente culpada e não adora porque ela fica se autoflagelando. Então, se você que está me ouvindo está dentro desse contexto, se humilha diante de Deus, pede perdão e aproveita esse momento que Deus está te dando para adorá-lo, porque adorar a Deus é algo lindo, é algo maravilhoso, é algo glorioso quando nós entramos na sua presença e adoramos a Ele em espírito e em verdade. O orgulho faz com que a pessoa não adore a Deus por ser orgulhosa, ela acha que é toda poderosa, né? Temor dos homens, repressão satânica, né? Tem medo dos homens, o que vão pensar se eu me prostrar, se eu me curvar, se eu me ajoelhar. Veja que Davi não se preocupou com o que os homens pensariam, com o que a sua esposa pensaria. Ele se despiu das vestes reais e disse: diante de Deus eu não sou um rei, Ele que é o rei dos reis, Ele que é o rei todo-poderoso, Ele que é digno de ser adorado, Ele que é digno de ser honrado, e adorou o nome do Senhor. Então não tema os homens, não tema as pessoas, adorem a Deus em espírito e em verdade. Repressão satânica, o diabo às vezes quer impedir que nós adoremos a Deus. Conceito distorcido de Deus, né? Às vezes tem lugares que pregam de forma distorcida e aí a adoração fica bagunçada, fica atrapalhada. E ao invés de a glória ir para Deus, o foco fica no homem. Então, conceitos distorcidos da palavra de Deus fazem com que as pessoas não adorem em espírito e em verdade. Prova disso é o texto que eu estou usando aqui, em espírito e em verdade, é o texto que Jesus fala a mulher samaritana, né? Que o Pai procura aqueles que adoram em espírito e em verdade. A samaritana era uma adoradora, porque ela pergunta, questiona Jesus e diz: mas onde que nós temos que adorar? Nós temos que adorar aqui, nós temos que adorar em Gerizim, onde foi dado as bênçãos da bem-aventurança, que no período interbíblico foi construído um templo, e os samaritanos, né, os israelitas, tinham o Pentateuco apenas. Ou devemos adorar em Jerusalém, como vocês judeus dizem? E Jesus disse: não é aqui, não é lá, não é na igreja A, na igreja B, é em espírito e em verdade. A hora vem e já chegou que os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade. Então Jesus tira o conceito de adoração de um espaço geográfico. Então adorar a Deus não é adorar, não existe um espaço geográfico específico, não é um lugar, não é onde eu vou para adorar. Eu devo adorar em todo momento, em todo lugar, em toda circunstância, do amanhecer ao anoitecer, todo momento tenho que agradecer esse Deus maravilhoso. Tradições religiosas impedem o povo de adorar verdadeiramente. São barreiras criadas pelos homens. Diz: não, aqui nós temos uma ética, né? Aqui nós temos uma liturgia, aqui nós temos uma maneira de proceder o culto que não permite você elevar a voz, não permite você se curvar, não permite você ter alguma expressão física. Então isso muitas vezes são tradições religiosas impostas pelos homens, rudimentos humanos que nada tem a ver com Cristo. A adoração e o culto a Deus. A adoração pode ser explicada através do que? Amizade. Essa questão de amizade é você ter comunhão com Deus. A adoração nos faz ter comunhão com Deus. Eu me torno amigo de Deus. E é tremendo, o livro de João, ele está praticamente dividido em 3 partes. Do capítulo 1 ao capítulo 15, os discípulos, eles estão caminhando com Cristo, e eles são servos de Cristo, eles servem a Cristo, mestre. Eles são considerados servo. Agora, a partir do capítulo 15, Jesus diz: não vos chamo mais de servo, mas chamo de amigos.
Então eles deixam de ser servo para ter amigos, porque tudo quanto ele recebeu do Pai, ele tem entregado. O amigo, ele é aquele que conhece todas as coisas. O amigo te conhece porque você compartilha toda a sua vida com o amigo. E é interessante que depois do capítulo 20, Jesus fala: vai e dize para Maria Madalena, aos meus irmãos, que eu vou para o meu Pai, vosso Pai, meu Deus, vosso Deus. Olha que interessante. Começaram como servo, tornaram-se amigos e passaram a fazer parte da família como irmãos. Em Hebreus 2:11 diz isso. Tanto o que santifica quanto os que são santificados. Razão esta que ele não se envergonha de chamar de irmãos. Então hoje nós somos irmãos de Cristo, se nós nos prostrarmos diante do Pai, porque ele disse: eu vim cumprir a vontade daquele que me enviou. E assim como ele e o Pai é um, nós também devemos ser um com ele, um com os nossos irmãos, ter uma unidade plena, perfeita. E chegando a esse ponto de sermos herdeiros, co-herdeiros juntamente com Cristo. Então olha só que interessante, né? De servidão passamos a ser amigos e de amigos passamos a ser irmãos. Então hoje fazemos parte da família. E quem é da família tem todos os privilégios. Jesus disse: eu não posso pegar os pães e deitar aos cachorrinhos. A parábola do filho pródigo mostra isso. Ele falou: Senhor, eu vou me tornar um servo do meu pai, porque os servos comem melhor. Ele disse: Pai, eu pequei contra ti, pequei contra o céu, me faz ser um servo teu aí, porque tá bom, eu vou ter alimento, eu vou ter roupa, eu vou ter sustento. Ele disse: não, você é meu filho, vou te dar roupas de filho, você vai ter as roupas que você vestia, a roupa que identifica que você é meu filho. Você é da minha família, você é meu filho, você não é servo. Então é muito importante esse ponto. Deus quer ter essa comunhão conosco a ponto de Ele dizer: meu filho, vem aqui. Tanto é que Jesus disse: a todos quanto receberam, deu-lhes o poder. Então nós temos o poder de usar esse título, Filho de Deus. Ele nos deu essa autoridade. Preocupação. Preocupação está ligado à nossa vida. Eu me preocupar com a maneira que eu vou viver, de eu viver de acordo com a palavra de Deus. Para aprender a agradar a Ele, né? Então eu tenho que agradar ao Senhor. Tenho que ter esse temor, essa reverência de buscar agradar a Deus. E doação é entregar-se a Ele, né? É ser esse instrumento, estar à disposição dEle. É você se doar completamente. 9 elementos que envolve também a adoração é a prova. Essa prova nos remonta a Abraão, no contexto do teu livro. Então Deus provou Abraão, coração de Abraão, e Abraão, o que ele fez? Ele obedeceu a Deus. Ele foi sacrificar o seu filho. Então a obediência, o relacionamento, o processo. Você vê que Abraão e Deus tinham um relacionamento, ele passou por todos os processos da sua vida. Oferta, ele ia ofertar o seu filho. Preparação, separação, disposto a sofrer e confiança em Deus. Então, preparar-se. Qual é o teu chamado? Louvor? Música? Músico? Pregação? Ensino? Diaconia? Qual que é o teu chamado? Prepare-se e confie em Deus, que no momento certo Deus vai agir. Motivação do adorador. Muitas vezes nossa intenção nos cultos não é de apresentar-nos a Deus, mas sim de esperarmos Deus, que Deus se apresente na hora da oração, na hora da leitura bíblica, na mensagem, música apresentada e hinos que cantamos. Quando que nós deveríamos apresentar? Então Deus disse para o povo lá na antiga aliança: 3 vezes aos anos todos os varões apresentarão diante de mim e não poderão vir com ofertas de mãos, não poderão vir de mãos vazias, terão que trazer oferta. E Paulo, ele nos mostra isso. Paulo diz que nós devemos nos apresentar a Deus como um sacrifício vivo,
santo e aceitável diante de Deus. Então, quando você for cultuar a Deus, não espere Deus se revelar. Apresente-se diante dele, apresente o teu sacrifício, apresente um sacrifício de louvor, que é fruto dos lábios que confessam o nome do Senhor. Confesse o nome do Senhor, confesse que Ele é Senhor da sua vida. Lembra que começamos a aula falando sobre reconhecer que Deus é o Senhor. Isso é característica do adorador. O reconhecimento que Deus é o seu Senhor. Então apresente-se a sua oferta, a sua gratidão, a sua santidade, o seu louvor, o seu melhor diante de Deus. Modelo e princípios para a música, nós temos o tabernáculo de Moisés, que nós já comentamos sobre isso, né? Deus deu o tabernáculo, Deus toda aquela ordem de sacrifício, todo aquele ritual, cerimônia que encontramos no livro de Êxodo, no livro de Levítico, todo o cerimonial que Deus preparou. E só que o culto estava envolto em forma disso, oferta. Adorar igual oferta. Oferta pacíficas. O que é oferta pacífica? Uma oferta de gratidão. Não é uma oferta pelo pecado, não é uma oferta exigida, é uma oferta que o ofertante via a bênção, ele chegava diante de Deus e diz: eu vou ofertar esse cordeiro, eu vou ofertar esse bezerro, porque eu sou grato pelo que Deus tem feito na minha vida. Então o culto estava envolto desta forma, desta liturgia. Quando Davi assumiu o trono, ele também implantou, por isso que eu coloquei ali a tenda de Davi, porque Davi buscou a arca que foi levada pelos filisteus. Ele buscou e colocou numa tenda em Jerusalém. E o restante dos materiais, utensílios do tabernáculo estava na terra de Gibeão. Então o altar de sacrifício, a pia de bronze, candelabro, altar de incenso, mesa dos pães estavam em Gibeão. E a Arca da Aliança estava lá em Jerusalém, em uma tenda que Davi fez. Davi separou e colocou cantores diante dessa tenda. Colocou músicos em turnos, 24 turnos de sacerdote. Enquanto os sacerdotes de Gibeão sacrificavam, faziam todo o ritual até o lugar santo, os sacerdotes ali, o sumo sacerdote, ele tinha o acesso, ele entrava na presença de Deus, ele entrava no lugar santíssimo. E os cantores, eles cantavam em volta da tenda de Davi, onde estava a arca. Então, enquanto havia sacrifício lá em Gibeão, havia louvor em Jerusalém. O que isso significa? Nós devemos apresentar sacrifícios de louvores a Deus. Gibeão representa a terra, Jerusalém representa o céu. Então, quando nós apresentamos sacrifícios de louvor a Deus aqui, há louvores diante de Deus no céu. Então, sacrifício de louvor, os louvores espirituais, cânticos espirituais, que o Espírito inspira a igreja a cantar, que são entoados aqui, no céu também é ecoado esses louvores. Que coisa linda, né? Como que eu provo isso? Como que eu sei disso? Porque a Bíblia fala que os anciãos cantavam um cântico novo. Que cântico novo é este que eles cantam sem aprender? Que eles apresentam são cânticos que são entoados na terra por meio do Espírito Santo na vida da igreja. O Espírito nos inspira a cantar cânticos espirituais que são entoados diante de Deus. Isso é coisa linda. Nós já vamos comentar daqui a pouco sobre a forma que o louvor é apresentado a Deus. Para o resto, a finalidade para que os homens buscam a Deus. Olha o que Davi fez. Separou para os serviços filhos para profetizarem, homens aptos sob a autoridade, para a música, instruídos a cantar ao Senhor. Todos eles eram mestres, todos igualmente
assim o mestre e como discípulo. Então, fatos importantes, está em Crônicas 25, 1 a 6 e 8. Separação. Primeiro ponto, Deus nos separa para o ministério, para o serviço, para trabalhar, seja em qualquer área. Toda área que alguém trabalha para o Senhor é um serviço e é uma forma de adoração. A pessoa que fica preocupada ali em levar a água para o pregador, para o pastor, naquele momento de culto, ele está adorando a Deus através do seu serviço. Família nos mostra essa unidade do resgate à família, que muitas vezes o inimigo é alvo, né, do inimigo, mas a família Deus preserva. É profético, né, profetizar em aptidão, submissão, música, instrução, aperfeiçoamento, unidade, ensino e discipulado. Observa que aperfeiçoar-se, todos eles mestres, se torne um mestre dentro da sua área, se torne uma referência. Você é músico? Aprenda tudo sobre a música. Você é diácono? Aprende tudo sobre a diaconia. É presbítero? Aprenda tudo sobre o presbitério. É mestre, é ensinador? Aprenda o máximo possível para esclarecer as dúvidas. Então, busque este aperfeiçoamento para que você se torne referência, para que você faça o teu trabalho, o teu chamado com maestria. Maestria é você saber identificar tudo que envolve aquilo que você faz. Você sabe o defeito, o problema, como resolver, como solucionar. As pessoas te buscam para saber, para conhecer, para entender melhor sobre aquilo. Torne-se esta referência. Os levitas eram referência em adoração, em trabalho, em serviço. Princípios: separação divina, que nós vemos aqui, nós vemos no texto, separação para o ministério, viver em família, profetizar e homens aptos. 3 aspectos importantes aqui na função profética da música: intimidade com o Espírito Santo, sensibilidade espiritual, fome da palavra. Ponto importante, né? Tem muitos músicos que acham que o trabalho dele é só ali. Música, conhecer ali, conhecer a guitarra, conhecer o violão, conhecer... Não, fome da palavra, conhecer a palavra, viver a palavra. Então os músicos precisam conhecer, os músicos têm a mesma prerrogativa em conhecer a palavra que qualquer outro obreiro, porque o músico ele é um obreiro da casa do Senhor. Alguns princípios absolutamente submissos: a música possui origem divina, instruídos no canto, disposição para ensinar, fazer discípulos. Olha só que interessante, como que o músico vai ensinar? Se ele aprender. E o que ele vai ensinar? Só ali? Dó, ré, mi? Não, ele tem que ensinar aos seus discípulos a serem adoradores. É o que está faltando na atualidade. Adoradores, músico-adoradores, não músicos instrumentistas, mas músicos adoradores, que enquanto estão tocando, estão sentindo a presença de Deus, estão se entregando, estão louvando, estão adorando. E não só a parte técnica. Então, busque essa intimidade com Deus, você que tem esta área, esse chamado. Adoração dentro da perspectiva espiritual é aquele texto que eu falei: cantava um cântico novo. E aqui eu quero mostrar como que a adoração sobe diante de Deus. O que é a adoração? Adoração é o louvor mais oração. Então louvor com oração, ela se torna adoração. Por quê? O louvor é elogiar, a oração é eu me curvo. Eu me prostro, eu me ajoelho para orar ao Senhor. Então, adorar não é curvar-se, como nós mencionamos no princípio da aula. Então, eu adoro a Deus quando eu me curvo. Então, oração é a junção do louvor mais adoração. E a Bíblia fala que este louvor, essa adoração, são transformados em incenso. Esse incenso chega diante de Deus, mas como que acontece para chegar esse incenso diante de Deus? Quando você adora e é uma adoração verdadeira, o que acontece? Anjos vêm buscar, anjos levam, ou melhor, essa adoração, ela sobe como um incenso suave, e esse incenso ele vai ser depositado no incensário dos anciãos.
há 24 anciãos em volta do trono. Cada hora de cada turno dos 24 fuso horários da terra, há um ancião preparado para receber. Quando o turno deste ancião termina, ele pega esse incensário é levado. Esse incenso é levado pelos anjos até esse incensário. Ele pega esse incensário e vai colocar diante do altar. Leia o capítulo 4 e o capítulo 5 de Apocalipse que você vai entender isso. Ele vai lançar diante do altar. Essa adoração, este louvor vai fazer com que a fumaça levante, como era feito no sacrifício. E Deus deu uma estratégia para eles jogarem vinho, fazer a oferta de libação para que a fumaça subisse diretamente para Deus. Então essa fumaça, ela chega diante das narinas de Deus, e se ela for agradável, se ela for aceitável, o que acontece? Deus faz o trono mover-se em direção a tua casa, a tua vida, a você. E é nesse momento que Deus responde. Deus relampeja os céus, Deus através de raios, relâmpagos, conversa com os anjos. Esta é a linguagem que Deus usa para falar com os anjos. E nesta resposta, no falar de Deus com os anjos, se a tua adoração for verdadeira, Ele dá a resposta. Então os anjos vêm e executam os desígnios de Deus e você é abençoado. Esse caminho no mundo espiritual que é feito até a resposta chegar no teu lar, na tua vida. Então, quer o segredo? Adore a Deus. A Bíblia fala que Paulo e Silas oravam e cantavam, mas chegou um momento que eles adoraram a Deus. E nesse momento que eles adoraram, esse incenso foi levado pelos anjos, foi depositado no incensário dos anciãos, depois lançado no altar, e no altar subiu a fumaça diante de Deus. E o que estava dizendo aquela adoração? Aquela adoração estava dizendo assim: ó Deus, nós estamos presos, mas nós sabemos que o Senhor é nosso Deus. Nós nunca vamos negar, nós nunca vamos te abandonar. E Deus recebeu aquilo ali e relampejou, trovejou os céus, raios e relâmpagos. Deus falou com os anjos de sorte que algum anjo veio fez abalar a terra, né? Um grande terremoto, abriram aquelas prisões. Então olha que excelência é adorar a Deus em espírito e em verdade. Algumas outras estratégias para adoração abre o entendimento para o Evangelho. A adoração abre o entendimento, arranca as guerras interiores, revela a verdade. A base do trono é a justiça, é a retidão. E os adoradores são uma classe procurada por Deus. Como eu mencionei aqui, né? Os adoradores Deus procura. Que adorar é nesse momento, como eu citei aqui de Paulo e Silas. Mesmo que as circunstâncias sejam improváveis, terríveis, como Abacuque diz. Abacuque falou, né? Ainda que a figueira, oliveira, videira, vacas, ovelhas, não haja nada. Todavia eu adorarei, eu exultarei, eu confiarei no Senhor. Então, este é o nosso livro, a Louvor e Adoração. Espero que vocês tenham gostado, para você ter uma base do que você vai se aprofundar aí nos seus conhecimentos neste curso CFTM. Você chegou até aqui, está concluindo o curso, eu já quero dar o parabéns para você que caminhou todos esses 24 meses aí, 24 módulos, você foi um vitorioso e receberá a recompensa por isso, receberá a sua certificação. Eu tenho certeza que o teu conhecimento está muito mais ampliado. Então, divulgue esses cursos da FAEDU, que são cursos que visam o aperfeiçoamento dos obreiros da casa do Senhor. Deus abençoe vocês em Cristo Jesus. Olá, tudo bem? Eu quero agradecer você que tem acompanhado as nossas aulas do curso de formação teológica ministerial. Este é um curso sistemático, muito bem elaborado, bem organizado, para você, aluno que estuda presencial ou à distância, possa receber esta revisão de conteúdos com professores
que tem abordado assuntos com extrema qualidade em seus ensinos. Olha, eu quero deixar uma dica para você. Não vale a pena só assistir o vídeo. É necessário que você leia o conteúdo, que você aprimore o seu conhecimento com o livro e assim você vai crescer na graça e no conhecimento. Continue acompanhando o nosso canal, sempre teremos aqui atualizações de todo o nosso conteúdo teológico. Deus te abençoe.